A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 31 de dezembro de 2024, terça-feira, último dia do ano. Encerramos mais um 2024 e eu estou muito grata a Deus por estar terminando na presença dEle. Coisas maravilhosas me ocorreram esse ano, ainda com lutas, porque será até o fim, mas é um ano onde eu valorizo, pois eu iniciei a gravação dos meus devocionais de forma bem despretensiosa, onde eu fiz um compromisso com o Senhor, que é através de um livro de devocional que eu ganhei, que é o Café com Deus Pai, onde todos os créditos são do pastor Júnior Rostirola, e através dos guias de leitura bíblica proposto por este livro, e também de versículos, eu fiz a minha meditação particular, onde pude compartilhar com os irmãos que me escutaram. Eu quero agradecer imensamente a todos que me apoiaram, a meu esposo Guto, a meu filho Ângelo, que também nunca se opuseram ao meu devocional. Eu termino esse ano com muita gratidão ao Senhor e eu quero compartilhar Isaías 43, 19, que foi o versículo do primeiro dia de dezembro, que foi o versículo onde guiou a minha vida, guiou o meu ano, e eu pude ver a olhos nus a promessa do Senhor para o ano de 2024 cumprir em minha vida. Antes de eu fazer essa meditação, eu gostaria de compartilhar para aqueles que me ouvem que eu vou continuar fazendo os vídeos, porém de um formato diferente. O ano de 2025, inicialmente, eu vou iniciar com devocionais diário, que chamará Minutos de Sabedoria, que vai ser meditação em palavras de sabedoria do Senhor para a nossa vida, que dão direção, que dão estratégia e instrução para nós evoluirmos mais nessa terra e ficarmos mais semelhantes a Cristo. E também farei séries sobre temas e passagens da Bíblia que nos traz grandes ensinamento e direção do Senhor. A partir de amanhã, então, eu começarei o Minutos de Sabedoria e ainda essa semana eu também publicarei as séries, que a primeira série vai ser a Criação, que vai ser maravilhosa. E eu espero que todos que me ouvem continuem a me ouvir no ano de 2025, compartilhando os vídeos com aqueles que precisam ouvir essa palavra. Nós sabemos que todo mundo precisa ouvir a palavra do Senhor, mas nós temos ao nosso redor pessoas especiais que nós queremos muito que sejam tocadas pela palavra de Deus. A palavra de hoje, a meditação, está em Isaías 43, 19, que diz assim: Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Como é verdadeira essa passagem. Até no deserto. Quantos vales, quantos momentos difíceis nós passamos em 2024. Eu mesma posso testemunhar que eu iniciei o ano de 2024 com uma dificuldade que aos meus olhos era quase impossível eu resolver. Mas no deserto que eu iniciei em 2024, eu pude ver o Senhor abrir um caminho e um riacho no ermo, abrir uma saída onde eu não via. E tudo deu certo, foi muito mais sereno e tranquilo do que eu podia imaginar. E eu sou muito grata ao Senhor, pois o Senhor é aquele que permite que a dificuldade venha, pois nós temos que ter esse conhecimento, que o mal que acontece na nossa vida, as dificuldades que vêm na nossa vida, são dificuldades permitidas pelo Senhor. E isso, de forma alguma, pode ser visto por nós como algo negativo ou como uma crueldade de Deus. Nós estamos aqui nessa terra para sermos peregrinos, para passar e para evoluir, pois o Senhor, Ele tem planos maiores para nós. O Senhor, Ele não nos formou para vivermos 80 anos, 70 anos, 50 anos e segundos, como muitos sobrevivem apenas segundos.
O Senhor, Ele nos criou para irmos para a eternidade. Mas para nós chegarmos à eternidade, nós temos que temer ao Senhor. Nós temos que crer que o Senhor Jesus é nosso único e suficiente Salvador. Nós temos que sermos filhos obedientes, estarmos atentos para a palavra do Senhor. Pois o próprio Jesus diz que a sua ovelha reconhece a voz do pastor, que aqueles que ele chamou reconhecem a sua voz e a sua direção. E assim nós seguimos, acertando, errando, ganhando, perdendo, muitas vezes tendo vitória, mas muitas vezes também tendo dores, passando por luto, por momentos tristes, por momentos felizes. Mas independente do que nós podemos viver, nós temos que estar com Cristo ao nosso lado. Nós temos que estar com os nossos olhos fixos no Senhor. Pois independente do deserto que estamos vivendo, é Deus que abre o caminho. É Deus que nos dá a direção e faz nós seguirmos. E através dessas dificuldades, desses momentos de tristeza, que nós vamos vivendo coisas novas. Que o Senhor vai trazendo alegria, vai trazendo paz, evolução para a nossa vida. E terminamos como esse ano, ainda regozijando no Senhor. Mesmo no meio da crise, mesmo no meio da luta, nós ainda agradecemos a Cristo, pois é Ele que nos dá força, pois é Ele que edifica a nossa vida. E é somente com Ele que podemos suportar todas as tribulações desse mundo. Nós estamos iniciando 2025 com previsões econômicas, políticas, não muito positivas. Mas para quem tem Cristo, para quem tem o Senhor para chamar de seu Deus, nós não temos o que temer. Nós não temos que iniciar esse ano com um pensamento negativo, esperando o pior. Nós temos sim que olhar para Cristo e saber que da mesma forma que Ele abriu caminhos no deserto da nossa vida em 2024, assim também Ele continuará. E pode trazer bênçãos, milagres e coisas novas e maravilhosas, que é somente com Cristo que podemos experimentar. A meditação de hoje diz: você passará por novas estações, mas Deus estará em todas elas. Não importa qual a fase da nossa vida, não importa qual é a situação da nossa vida, seja situação familiar, situação financeira, situação profissional, situação de saúde, nós temos que compreender que independente do diagnóstico atual, nós temos Deus e Deus estará conosco, independente do resultado, independente se estamos vendo, se estamos ouvindo a sua voz. Ele está conosco, independente do que nós cremos, da medida da nossa fé. O que eu tenho para falar no dia de hoje é que nós temos que continuar crendo na palavra do Senhor, confiando nas promessas do Senhor, esperando no Senhor. Temos que colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus tem para nós, através do seu ministério, através do que Ele mesmo nos deixou e através do que Ele inspirou os apóstolos deixarem registrados no Novo Testamento. Saber que essa palavra é o nosso pão, é o caminho para a vida eterna. É vida, vida em abundância. Só teremos vida em abundância aqui na terra, estando com Jesus. É o Jesus que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, é que faz o fruto do Espírito permanecer na nossa vida. É o que faz sermos alegres no meio da crise. É o que faz nós sentirmos paz no meio da dificuldade. É o que faz nós termos domínio próprio, equilíbrio no meio de situações difíceis, em discussões, em problemas. É somente com Jesus. Eu posso testemunhar que eu termino o meu ano com a minha fé aumentada,
como eu busquei aumentar a minha fé esse ano. E eu não tenho dúvida que o tamanho da minha fé é maior do que 31 de dezembro de 2023. E é isso que eu desejo para cada um de nós. Pois a fé ela é infinita. E o próprio Jesus diz que para nós fazermos coisas grandiosas, para nós vivermos coisas grandiosas, basta uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Que nós possamos continuar. Eu te convido a continuar em 2025 comigo, meditando na palavra, aumentando a nossa fé, para que em dia 31 de dezembro de 2025, nós também testemunharemos que a nossa fé está maior do que o dia de hoje. É maravilhoso saber que tantas pessoas buscam a Cristo. É maravilhoso saber que há tantas pessoas com sede da palavra de Jesus. E é tremendo pensar que nós todos temos o mesmo objetivo: caminhar rumo à eternidade, sermos melhor cada dia mais, sermos mais parecidos com Cristo, pois o objetivo do cristão aqui é o mesmo, e é isso, é buscar a eternidade, é sermos pessoas melhores, com mais fé, com mais esperança e com mais amor, pois como Paulo diz, o amor é o mais importante. Pois é através do amor que nós suportamos a diferença, que nós suportamos essas pessoas ímpias, que fazem tanto mal, que estão muitas vezes em locais de autoridade, como o Supremo Tribunal Federal, as câmaras de deputados, senadores, em cargos executivos, presidente, prefeito, governador. É através do amor que nós suportamos lidar com os diferentes. Eu amo vocês em Cristo Jesus e eu quero terminar com a leitura bíblica que está no Salmo 150. Um salmo para mim mais alegre do livro de Salmos. E é maravilhoso encerrar 2024 lendo este salmo. Esse ano foi muito produtivo. Através dos devocionais, tivemos a oportunidade de ler todo o livro de Gênesis, lemos o livro de Provérbios, lemos todos os Salmos, lemos também a carta ao Gálatas, lemos os Evangelhos, lemos o Evangelho de Mateus, lemos o Evangelho de Marcos, e isso é maravilhoso. É uma bênção saber que lemos também o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, isso tudo de uma forma bem despretensiosa. Quando temos uma frequência diária de leitura bíblica, nós passamos a ler sem perceber. Na hora que o ano termina, vemos que praticamente lemos a Bíblia completa. Não vamos parar de meditar. A palavra do Senhor, ela nos diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra. Muitas vezes, por conta do cansaço diário e das dificuldades, ficamos desanimados, até nos afastamos do Senhor. Parece que a nossa fé vai esvaindo, vai diminuindo. Mas o segredo para não afastarmos de Cristo, para não pararmos de crer e para aumentar a fé é a meditação na palavra do Senhor diária. Através da leitura, através de ouvir devocionais, pregações, através de leitura de livros paralelos à Bíblia, que fala sobre a palavra do Senhor, através de louvores. Quantas vezes o Senhor já me deu instrução, já me trouxe refrigério através de louvores. E vamos ler o Salmo 150, que é um salmo de gratidão, exaltação ao Senhor, pois a nossa alegria tem que estar no Senhor. O livro de Neemias, ele fala assim para nós: a alegria do Senhor é a nossa força. E isso, o que isso quer dizer na prática?
Quando nós fazemos o Senhor alegre, Ele nos fortalece. Quando obedecemos a sua palavra, quando louvamos, quando damos honra, quando testemunhamos o quão Ele é maravilhoso na nossa vida, quão Ele é grandioso na nossa vida, Ele se alegra, Ele fica agradável e Ele dá força, Ele nos fortalece. Então, que no dia de hoje, nessa virada de ano, a alegria do Senhor possa ser a nossa força e que nós possamos reconhecer que Ele é tudo na nossa vida, tudo. Pois quando eu olho o meu histórico, meus antecedentes, a minha história, eu consigo reconhecer que eu não tenho mérito de nada. Se eu sou médica, é porque Deus fez esse milagre na minha vida e eu sou médica. Se eu sou pediatra, é porque o Senhor direcionou a minha vida para a pediatria. Eu nunca nem imaginei ser pediatra, mas Deus me lançou para a pediatria e eu apenas obedeci. Se eu tenho um filho maravilhoso, é porque o Senhor me deu. Se eu sou casada com o meu marido, vivo a vida que eu vivo, é graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Quantas pessoas têm mais mérito, têm mais competência, mais habilidade e talvez não tenham a mesma vida que nós temos. Então tudo é pela graça do Senhor, é tudo pela misericórdia de Deus. E eu honro, eu glorifico e agradeço a Deus pela minha vida e pela sua vida e por estarmos aqui hoje com a saúde que Deus nos dá. Talvez pode não estar perfeita, mas se estamos aqui ainda conseguindo fazer diversas coisas, já é um motivo para alegrar e para agradecer a Deus. Agradecer da vida dos nossos familiares, ou se alguém também viveu um luto, agradecer a Deus pelo tempo que pôde viver com esse familiar. Como eu mesma, esse ano, eu perdi o meu avô e eu sou muito grata a Deus por ele ter vivido 90 anos da vida que ele escolheu, da forma como ele quis, uma vida simples. Até uma semana antes dele vir a falecer, ele estava na casa dele, fazendo as coisas dele, conversando, se comunicando. E eu só tenho que agradecer pelos momentos, pelos 39 anos que eu vivi, por tudo que ele nos proporcionou. Pode ser da melhor, não talvez da forma como todos nós queremos, mas nós temos que ser grata a Deus por tudo que Ele faz. E o Salmo 150 diz: Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e com a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Enquanto tivermos vida, louvaremos e louvemos o Senhor. Amo vocês em Cristo Jesus. Muito obrigada. Um feliz ano novo, maravilhoso. Que Deus nos encha de bênçãos, de milagres e continue controlando a nossa vida. E que o fruto do Espírito Santo prevaleça e que possamos ser luz e sal no mundo. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.